Estou sentindo o peso da palavra do Senhor. E o tema da videoaula de hoje é fundamentalismo cristão. Um tema bastante espinhoso aí, que mexe bastante com os valores de uma série de pessoas, inclusive algumas que assistem meu canal, algumas que são assinantes do canal, mas geralmente com o pessoal que é assinante aqui do canal não há grande problema, o diálogo rola bastante legal. O problema geralmente acontece com gente que não assina o canal, pega um tema e vem querer discutir de uma forma não muito civilizada. Então vamos fazer um combinado já logo aqui. Vamos lembrando que isso aqui é um canal sobre história, o que a gente está trabalhando aqui é ciência, que não tem nada a ver com o seu conjunto de crenças. Aliás, em nenhum momento aqui eu vou discutir o seu conjunto de crenças. O que eu vou discutir é a formatação de um movimento. Então, se você quiser discutir aí, estamos abertos, o espaço está aí para isso, mas, como diria PC Siqueira, seja gentil nos comentários, né? Se começar a baixaria, eu vou apagar o seu comentário sem dó nem piedade. Beleza? Firmado o nosso contrato aqui? Então vamos seguir adiante e o tema de hoje, então, fundamentalismo cristão. Bom, o termo fundamentalismo é muito mais utilizado hoje, né, quando você está falando lá de, por exemplo, um fundamentalismo islâmico, quando você vai falar de um movimento tipo a Al-Qaeda, né, e coisas do gênero lá no Oriente Médio. No entanto, o termo fundamentalismo, né, não surgiu para se ligar a movimentos extremistas, né, e não surgiu como um termo ofensivo. Aliás, né, quem cria o termo fundamentalista são os próprios fundamentalistas cristãos, né, e que é um movimento que vai ter a sua origem ali entre o finalzinho do século XIX e o comecinho do século XX, e que a partir daí ele começa a se espalhar, começa a tomar novas formas, e a partir dessas novas formas é que vai começar a aparecer, aí sim, movimentos extremistas, né, com posturas aí bastante questionáveis, e que vai começar a ter efeito em outras esferas ali, como por exemplo o fundamentalismo islâmico, que comecei aqui a aula falando, mas também em termos não religiosos, como você vai encontrar também fundamentalismos políticos, entre outras ideologias. Mas vamos lá, vamos pegando aí um momento do surgimento do movimento fundamentalista para entender o que foi que levou isso aí, tá? Então, entre o finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, a gente estava vivendo a decadência da Belle Époque, né? E o surgimento ali dos primeiros conflitos, né, que vão levar à Primeira Guerra Mundial, né? Então, todos aqueles movimentos nacionalistas europeus que levam lá a esse movimento nacionalista dentro da Europa. Mas o fundamentalismo não ocorre inicialmente na Europa, ele começa dentro dos Estados Unidos. E aí é importante a gente dar uns passos atrás para entender o que é a religiosidade americana e entender como lá se tornou um campo fértil para esse grupo dos fundamentalistas. Vamos lembrando que a colonização dos Estados Unidos não foi como a colonização que teve na América Latina. Né? Por quê? Porque Estados Unidos era um terreno meio que abandonado pela Espanha, que não tinha grandes interesses econômicos naquela área, porque não era tão produtivo, com territórios mais dentro dos trópicos, né, e que foi ocupado pela Inglaterra e que lá virou, né, uma colônia de povoamento, onde foram para lá pessoas que não cabiam dentro da Inglaterra. Né? Então, pessoas que não tinham espaço para convívio dentro da Inglaterra acabavam sendo expulsas e indo lá para formar as 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos. Né? E que momento é esse? Né? É o momento que está rolando lá na Inglaterra as guerras de religião. Né? E quando rolam as guerras de religião, quem que é o grupo que é segregado, que vai parar nos Estados Unidos? Uma divisão ali do calvinismo, né? Uma seita calvinista. Nesse momento a gente não pode nem mais falar como seita, mas já como religião mesmo, que são os puritanos e os
Quakers, né, que era um grupo bastante radical dentro do calvinismo, que já era um movimento bastante radical, né? É bom lembrar ali que, por exemplo, Lutero, né, o primeiro reformador que deu forma a esse movimento no século XVI ainda, de surgimento de novos cristianismos, era um sujeito até que bastante moderado quando comparado a Calvino, né, que tinha uma visão bem mais regrada, bem mais regular de como deveria ser o cristianismo e de uma forma assim bastante dogmática. Então é importante a gente perceber ali que esses grupos que vão formar ali a base religiosa dos Estados Unidos, né, tinham uma postura assim bastante ortodoxa da religião, né? Então já tem uma tendência ali a um radicalismo, né, para que se mantivesse as estruturas fundamentais do que é a religião. Então, quando você pensa em estruturas fundamentais, né, vem dali as ideias dos fundamentos, que são a base do movimento fundamentalista. Legal? Então, vamos lá. Importante já ter na cabeça aí que o fundamentalismo, né, é um movimento extremamente ortodoxo, né, muito ligado àquilo que está nos preceitos bíblicos, né, e que vai trabalhar essa ferramenta, a Bíblia, né, como uma verdade inquestionável e que vai ser essa verdade o princípio maior do movimento fundamentalista. Tá? Retorne então ao momento histórico lá do final do século XIX, começo do século XX, né? É um momento onde toda a estrutura de pensamento está em ebulição e em transformação. Como eu disse, é um momento crucial ali entre o fim da Belle Époque e as guerras mundiais, né? Que criam a ruptura da Belle Époque. Né? Então é um momento onde surge um movimento modernista muito forte, né? Que vai começar a quebrar determinados paradigmas que regiam a sociedade até então, né? E esses novos movimentos vão estar muito ligados ao pensamento científico impulsionado ali pela segunda revolução industrial, né? E a partir das experiências que vão começar a aparecer nesse momento, né? Essas bases religiosas de princípios de fé vão começar a perder um pouco o sentido, né? Vamos lembrando que nesse momento aí, entre o final do 19 e o começo do 20, né, que a publicação lá do Charles Darwin, a Origem das Espécies, ganha uma repercussão global, né? E a visão do surgimento do homem através do criacionismo passa a ser abandonada, né, em substituição ao pensamento da teoria criacionista, né, que dava uma resposta muito mais plausível para o que era a origem da humanidade e todas as espécies do mundo. Né? Então, quando você pega ali, né, a teoria a teoria evolucionista do Darwin, né, onde ele apresenta ali que, olha, todos evoluímos de seres extremamente simples e chegamos ali a partir da adaptação com o meio a novas qualidades de vida. Isso colocava todos os seres mais ou menos no mesmo patamar, né? O que para uma visão criacionista era bastante ofensivo, né? Dizer assim que eu que até pouco tempo atrás aí acreditava que eu era a imagem e semelhança do ser mais poderoso e perfeito do universo, né? Passei a ser visto então como um ser que tem o mesmo valor que um cavalo, um cachorro, um jacaré, uma barata, uma pomba, né? Estamos todos ali no mesmo processo evolutivo e descendemos todos dos mesmos seres mais simples e evoluímos de formas diferentes até chegarmos ao que somos, né? Então, ideias como essa vão começar a entrar em choque com princípios religiosos e os grupos religiosos vão começar a refletir sobre isso e vão começar ali a se unir dentro de congressos de teólogos que vão passar a discutir essas questões e tomar uma postura, né? Como reagiremos a partir desses novos ideais que surgem a partir de então? Então vão ter
ver dois movimentos ali importantes nesse momento e vamos começando aqui falando sobre o Seminário Teológico de Princeton, né, que ocorre ali no ano de... desculpa, eu não anotei o ano aqui do Seminário Teológico de Princeton, né, mas que ele ocorre ali no finalzinho do século XIX e que vão lá, né, vai se estabelecer quais são os principais obstáculos, né, para que o pensamento cristão, né, consiga se perpetuar dentro dessas comunidades. E vai se fazer uma listinha ali, né? Quais são os problemas que nós cristãos enfrentamos hoje, né, que atrapalham, né, a propagação da palavra de Deus e, portanto, da salvação. E vão aparecer ali algumas coisas do tipo a chamada teologia liberal. Então, o que era a teologia liberal? Dentro desse movimento modernista, né, que aparece ali entre o final do XIX e começo do século XX, né, vai aparecer um movimento dentro da religião chamado de teologia liberal, né, que vai flertar ali bastante com questões filosóficas e científicas, né, propondo questões do tipo, olha, sabe aquela passagenzinha lá dos evangelhos, né, que fala lá que Jesus estava lá reunido com um bando de gente seguindo ele, pegou lá uns pães, uns peixes, né, dividiu e alimentou centenas, milhares de pessoas, né? Olha, será que Jesus realmente fez um pirlim-pim-pim ali, uma mágica, um milagre e multiplicou esses pães? Ou será que essa passagem está mais ali dizendo, olha, né, Jesus foi lá e pegou o pouco que ele tinha, dividiu com quem estava à sua volta e essa ação moveu o coração das pessoas que estavam à sua volta ali, falaram, olha, eu também tenho um pãozinho aqui, eu também tenho um peixinho, né? Vamos dividir aqui também, todo mundo divide e o verdadeiro milagre seria a conscientização da partilha entre eles. Olha, isso parece fazer muito mais sentido do que uma mágica, né? Então, vê, essas ideias que vão aparecer dentro da teologia liberal, com um viés assim muito mais crítico, né, vai começar a incomodar esses grupos mais ortodoxos, né, que falam, não, peraí, a visão que a gente tem que ter é que realmente Jesus fez um milagre porque ele é Filho de Deus e porque ele é Deus e que ele é onipotente, então ele pode pegar um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe e alimentar centenas de milhares, que vai fazer com que essa comida se divida, se multiplique e sobre comida para todo mundo, né? Então é essa versão que a gente tem que ter. Então a teologia liberal parece assim, aos olhos desse movimento, né, o fundamentalismo, como algo perigoso e algo que poderia distorcer a visão do real cristianismo, né? Dentro dessa postura da teologia liberal, né, aparece também o chamado autocriticismo, né? E o que seria o autocriticismo, né? Um movimento também dentro da religião, também dentro do cristianismo, né? Que falava sobre, olha, a gente tem que olhar para nós, né? Olhar para os cristãos, né? E ter uma postura de crítica ao que fazemos, né? Será que a gente realmente está agindo como cristão ao evangelizar e combater outros movimentos religiosos? Ou seria mais ali um momento da gente fazer um diálogo e conviver com esses outros movimentos religiosos não cristãos em busca de algo que cria um meio do caminho, que cria ali uma forma de realmente diálogo interreligioso, né, em prol de um mundo um pouco mais positivo, né? Outra coisa que atrapalhava, assim, era o obstáculo na fé, era então o próprio darwinismo, né, que, como eu falei, dava uma resposta ao surgimento do homem que colocava Deus numa postura assim bem periférica, né, se não totalmente de fora da explicação do surgimento do mundo e do desenvolvimento. Então, esses três elementos fundamentais aqui, né, eram os principais obstáculos, mas outras coisas apareciam ali no meio do caminho, né, como, por exemplo, movimentos esotéricos, né? Então, no século XIX, o imperialismo europeu, né, vai entrar em contato com povos africanos, povos asiáticos, e todo aquele exotismo do Oriente começa a entrar dentro da Europa e vai, né, se buscar caminhos
mágicos, com interferências de ideias de ciganos que estavam muito presentes ali dentro da Europa. Então, um misticismo muito grande que dava ali um sabor exótico a todo aquele pensamento europeu expansionista da época, que também era visto como algo que deveria ser combatido e que não deveria atravessar o oceano lá para o lado da América, né? Assim como surge dentro do mundo, a partir desse pensamento científico, um movimento ateísta. Aliás, é no século XIX que a gente pode realmente falar de um movimento ateísta, né? de uma postura de uma crença na não existência de qualquer tipo de divindade, né? Até então, isso era algo muito particular, muito pessoal, mas como um movimento mesmo de falar-se livremente sobre, olha, Deus é uma falácia, Deus é uma invenção. Isso começa a aparecer ali no século XIX, né? E isso aparece junto, né, com o movimento político do comunismo, né? Que é uma visão altamente ligada ao humano contra qualquer tipo de autoridade, né? E que vai combater, inclusive, ali, as autoridades religiosas, e que vai ser visto como um incômodo para esses grupos fundamentalistas, né? Então, a partir dessas ideias que surgem lá no Congresso Teológico de Princeton, né, vai surgir ali, já no comecinho do século XX, no ano de 1910, outros eventos que se destacam ali, como a Conferência Bíblia de Niágara, né, e a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana, e que vai trazer ali consigo os 5 fundamentos, né, aquilo que é a base do chamado fundamentalismo. E o que eram esses 5 fundamentos? Então, primeiro, né, a inspiração da Bíblia vinda do Espírito Santo, né? Então, esse primeiro fundamento dizia, olha, o que está escrito aqui não saiu da cabeça dos homens, o que está escrito aqui foi soprado no ouvido de quem escreveu, vindo diretamente de Deus através do Espírito Santo, né? Então, se o que está aqui é uma escrita inspirada, né, se isso aqui é realmente palavra de Deus, aqui não tem erro, aqui não tem mentira, né? Então, se está aqui, é verdade e tem que ser aceito. Ponto final. Segundo fundamento, o nascimento virginal do Cristo, né? Ou seja, o cara nasceu da Virgem Maria sem concepção humana, né? Então, o nascimento do Cristo é um próprio milagre, né, que dá a ele essa característica divina. Terceiro fundamento, a crença que a morte do Cristo redimiu o pecado. Então, o fato do Cristo ter vindo à Terra, morrido na cruz, né, o pecado original foi lavado pela essa morte de Cristo. Quarto fundamento, a ressurreição do Cristo. Então, Cristo realmente veio à Terra, morreu, ressuscitou e está junto de Deus no paraíso. Quinto e último fundamento, a realidade histórica de todos os milagres do Cristo. Então, aquele exemplo que eu dei de, olha, né, talvez o Cristo tenha convencido outras pessoas pelo exemplo. Não, ele realmente multiplicou os pães e os peixes. O que ele fala que ele curou o cego com a água de sei lá onde, né? Não seria uma cegueira metafórica, mas que abriu os olhos. Não, ele realmente curou a cegueira. Então, se está escrito, se foi milagre, se está registrado, aquilo realmente existiu. Vê, o que aparece nesse momento aqui é uma radicalização, né, com temor daquilo que está em volta, como elementos de contaminação que perverteriam a verdade, né? Então, esse movimento fundamentalista, né, olha para a Bíblia como, cara, esse é o único caminho possível, né? Qualquer coisa que destoe disso aqui vai ser visto como adversário, inimigo, algo a ser combatido. Nessa ideia, obviamente, grupos radicais vão começar a absorver os princípios do fundamentalismo e tornar ele cada vez mais radical, num sentido quase cruzadista de combate a tudo aquilo que destoa. A ideia de que se só tem um Deus, só tem um
um caminho para se chegar a ele. Então qualquer outro caminho traçado não leva a Deus, portanto, obviamente leva ao demônio. E esse cara que segue o demônio é alguém a ser combatido. O fundamentalismo, então, que surge ali como uma ideia de fortalecer a religião, fortalece o preconceito contra qualquer coisa que destoasse do cristianismo, o que resultou em efeitos extremamente violentos e extremamente preconceituosos. Bom, e aí, cara, você curtiu o áudio de hoje? Se você curtiu, vai lá embaixo dar um curtir, não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. É gentil da sua parte assinar o canal, deixe seu comentário, deixe sua questão. Essa é a Prancheta Suetônio, eu sou o professor Fábio, e você, meu nego, você deveria estar estudando.